Eu conheci uma falsa profeta com um espírito enganador. E pasmem vocês, a mulher se auto-intitulava pastora. Se era verdade ou não, eu não tenho total certeza se ela era pastora ou não. Mas, no monte, onde eu estava juntamente com outros irmãos de fé, foi assim que ela se apresentou. E você, já passou por uma experiência de receber uma falsa profecia? Será que foi algo que foi da carne da pessoa? Ou será que por trás existia um espírito enganador? E também, ao final desse vídeo, eu vou estar fazendo uma oração, tá bom? Para repreender qualquer falsa profecia ou revelação que você possa ter recebido aí, tá? Durante a sua vida. Bom, a paz do Senhor Jesus, e se você não me conhece, eu sou a pastora Camila Rocha, tá bom? Tenho um ministério de libertação, chamado de Libertador, e atualmente eu sou mentora de batalha espiritual, aqui, ativamente e assiduamente, pelo grupo de membros aqui deste canal. Seja muito bem-vindo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo e, principalmente, deixe aí nos comentários as suas experiências sobre casos parecidos com esse. Gente, o falso profeta, o espírito anticristo, ele é o opositor tanto a Jesus quanto ao Espírito Santo de Deus. Eu tenho percebido muito a atuação desses espíritos enganadores e principalmente dentro das igrejas. Quantas pessoas não já foram, enganadas por revelações ou por profecias? Alguns pedidos, de oração que eu recebo, algumas pessoas pedindo ajuda, quando me mandam mensagens, às vezes elas me falam assim: Cami, foi revelado na igreja que fizeram uma obra de feitiçaria para mim. E aí a pessoa volta para casa completamente assustada e depois, alguns chegam a me mandar mensagem pedindo ajuda. E eu pergunto para essas pessoas: ok, foi revelado que tinha uma obra de bruxaria na tua vida, mas a pessoa que revelou também, ela precisa orar para quebrar aquilo. Porque se a obra das trevas foi feita por intermédio de um ser humano para ligar aqui na terra e ligar no céu, que é no mundo físico e no mundo espiritual, também é necessário que um ser humano venha orar para que aquilo venha a ser quebrado. E aí, muitas das vezes, algumas pessoas, sem ter noção, vão deixando outras assustadas com revelações que muitas vezes nem sempre provém da parte de Deus, tá? Então hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas características para vocês observarem isso. Principalmente, gente, estejam atentos à testificação de espírito. O que você sente quando alguém te fala alguma coisa que é uma profecia ou alguma coisa que é uma revelação? Mas também, por outro lado, a gente sabe disso, tanto os profetas quanto as profetisas, que algumas pessoas, elas meio que viciam na revelação e elas viciam na profecia. Então, toda vez que essa pessoa vai para a igreja, ou ela está em algum evento, que ela sabe que tem um profeta ali, ela fica atrás, Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas, na verdade, essa pessoa não quer revelação, não quer oração. Essa pessoa quer revelação, ela quer profecia. Mas a maior revelação e a maior profecia é a palavra do Senhor. Mas isso acaba gerando uma margem de uma abertura em uma brecha espiritual, ao qual Satanás vai olhar e ele vê que ali ele tem uma possibilidade de trabalhar enganando as pessoas. Então você sabe que o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E esses espíritos que também atuam fora a carne da pessoa, eles vêm para tirar a pessoa do caminho, levar a pessoa muitas vezes a uma meia-verdade, porque uma meia-verdade dentro de uma revelação, ela também é mentira, ou a verdade é completa ou ela não é. Uma omissão é uma mentira, uma meia-verdade também é uma mentira, tá bom? Então, quer fazer o quê? Enganar a pessoa, tá? E aí, matar a fé daquela pessoa, porque às vezes a pessoa vai esperar o acontecimento e ele não vai vir. E outra coisa que eu preciso ressaltar para vocês aqui, gente, estejam alertas.
uma revelação aí, que é uma coisa que Deus já tem falado comigo e Ele já tem falado com outras pessoas, com os servos de Jesus que realmente servem a Deus, você está atento sobre os infiltrados dentro da obra de Deus. Nem toda pessoa que tem um alto cargo dentro de uma igreja está sendo guiada por Deus. Nós sabemos que existe um movimento espião e de um movimento de infiltração dentro das igrejas, dentro dos ministérios, exatamente aí um movimento por parte dos filhos das trevas para enganar os filhos de Deus, tá? Com sinais, prodígios e maravilhas. Então esteja atento ao que está acontecendo ao seu redor, porque nem tudo é Deus, nem tudo é Jesus. E aí os demônios, né, eles acabam se utilizando disso para enganar muitas pessoas. Então a gente precisa realmente estar atento. Essa experiência que eu tive com essa mulher vai ser algo que você vai ouvir. E para mim, ter estado cara a cara com uma pessoa realmente, né, dizendo ali que era uma pastora, dizendo ali que era uma profeta de Deus, revelando inclusive coisas não somente para mim, mas para as pessoas que estavam junto, você vai, quem sabe, como eu fiquei chocada, porque, gente, as informações eram condizentes. Mas aí existe algumas coisinhas que eu vou ressaltar para vocês, para que vocês possam estar sempre atento e ter um discernimento espiritual, tá bom? Já deixou o seu like? Já deixou o seu comentário? Já compartilhou esse vídeo? Me conta aí uma experiência que você já teve aí, negativa ou até mesmo positiva, com essa questão de profeta ou de espíritos enganadores, ou até mesmo, gente, pessoas que agem na carne. Porque, gente, vamos falar a verdade? Uma pessoa, quando ela é reconhecida por profeta, principalmente no meio do povo de Deus, essa vem a ser uma pessoa que tem o respeito das outras, que tem uma honra das outras. Então, em alguns lugares que nós vamos, né, quando tem um profeta em algum lugar, todo mundo sabe, todo mundo honra, fala, opa, fulano ali é profeta. Então, existe uma honra sobre a vida dos profetas. Mas existem muitas pessoas que vão entrar na carne e vão entregar coisas que não são reais e coisas que são induzidas por demônios e vai acabar muitas vezes confundindo o povo de Deus. Existem pessoas aí rodando, sapateando, falando em língua e tá com o demônio no couro. E às vezes a igreja não tá na fiação com Deus e vai lá junto, dá a mão e entra no mistério também. E tá entrando no mistério de mão dada com uma pessoa que está possuída por uma entidade. Que foi até o caso desse que eu vi quando aconteceu o dia que eu conheci essa mulher. Então, gente, eu vi um grupo de pessoas, nós estávamos no monte, eu vi um grupo de pessoas com ela. E algo estava muito estranho, algo estava muito esquisito e tinha uma turma com ela. Só faltava virar um mortal em cima do monte. E eu olhei e falei, Senhor da glória, aquele negócio ali tá estranho. Aquele negócio está esquisito. Porque, irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus tem o discernimento espiritual. Discerne o que é espírito, discerne o que é carne e discerne o que é demônio também. Então a gente precisa ficar atento, porque Satanás sabe que muitas das vezes ele não vai poder te atacar em algum ambiente mundano, porque você não frequenta mais ambientes mundanos. Então, qual está sendo a tática? Eles estão infiltrados no meio do povo de Deus, gente. É o trigo e é o joio. Mas você precisa estar atento, porque muitas pessoas querem somente chamar a atenção para si, tá? E aí, pra gente que é profeta também, profetiza do Senhor, também é complicado. Porque as pessoas pensam que a gente tem bola de cristal. O povo muitas vezes pensa que a gente é cartomante, que vai toda hora lá, ai, me dá uma revelação, ai, me dá uma profecia, ai, tira uma palavra pra mim. Meu amor, você quer uma palavra, querido? Você quer uma palavra, querida? Abra a sua Bíblia e vai ler. Dá vontade de falar assim, ó, Deus mandou falar mesmo, vai ler tua Bíblia, vai orar, vai colocar o teu joelho no chão. Porque, gente, eu sempre falo pra pessoa, não precisa vir atrás de profecia. Você não precisa correr atrás de profecia, pode deixar. Se Deus quiser falar com você, o profeta vai te achar. O profeta vai te ligar.
o profeta vai encontrar você. Não se preocupe, porque quando Deus quer te achar, ele vai lá e te acha. E Deus fala quando ele quer, não é quando a pessoa quer. Aí eu quero uma revelação hoje, aí eu quero uma profecia, você não quer nada. Você quer buscar Jesus, obedecer a Deus, primeira coisa, vai dentro da palavra, vai dentro da obediência, para depois querer dizer que quer que Deus fale com você no dia que você quer. Deus vai falar no dia que ele quer e no dia que ele tem vontade. As coisas não são do jeito que a gente quer, as coisas são do jeito que Deus quer. E às vezes o que Deus vai te falar, presta atenção, não é aquilo que você gostaria de ouvir, tá? Você toma muito cuidado, principalmente se for mandando mensagenzinha pra mim e pedindo, Cami, ora por isso aqui pra mim, pergunta pra Deus o que ele acha. Meu irmão, minha irmã, você presta muita atenção, porque se você mandar mensagem pra mim e até falar, Cami, você ora e vê o que Deus acha, o que Deus te fala, meu irmão, se Deus me falar um cajado, pois eu vou mandar um cajado pra você, você se prepara que o cajado vai chegar na tua cabeça. Porque quando Deus quer falar, ele fala, e eu preciso transmitir aquilo que ele falou, embora eu possa perder a tua amizade. Isso pra mim não tem nenhum problema. Eu já tô de verdade altamente preparada pra isso. Então você toma cuidado, você vai atrás disso. Então você toma cuidado, porque se vier falar comigo, provavelmente vem um cajado bem no meio da tua cabeça. E não era aquilo que muitas vezes eu queria falar, mas eu preciso falar aquilo que Deus mandou. E existem algumas características que vão aí mostrar a atuação tanto de falsos profetas e falsas profetisas atuando na carne, quanto atuando induzidos por demônios, outrora, tá? Realmente possuídos por demônios. Porque essa mulher, gente, eu não vi ela uma vez falando o nome Jesus. Eu não vi o nome Jesus saindo da boca dela. Então, quando você vê alguém muito apavoado, sabe o que é apavoado? É uma palavra que eu acabei de inventar. É o pavão, quando ele abre as penas dele assim, ó, pra mostrar. Então, quando você vê alguém muito apavoado, e esse apavoado, ele te diz algo que não é condizente com a palavra do Senhor, e principalmente ele não fala o nome de Jesus, você pode desconfiar. Você pode desconfiar que algo tem estranho. Essa mulher fez algumas orações meio esquisita, meio estranha, mas em nenhum momento ela repreendeu em nome de Jesus. Quando ela veio do meu lado, irmão, eu peguei na mão dela e falei, meu Deus, em nome de Jesus. Essa mulher soltou a minha mão e saiu correndo. Eu falei, peraí, amiga, o que tá acontecendo? Não tava até agora entregando. E agora que falou o nome de Jesus, já não aguenta mais? Já não suporta mais? Por quê? Né? Mas, gente, vamos lá. Deixa eu trazer uma passagem aqui da Bíblia para explicar pra vocês algo e aí uma sequência cronológica, tá? Mateus 24:5 diz assim, ó, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão a muitas pessoas. Isso aqui, gente, é para nós que servimos a Deus. Porque hoje existem algumas vertentes, tá? Aí do evangelho que não são relacionadas a Cristo. Quantas religiões vão falar sobre Cristo, mas não tem nada a ver com Cristo. Porque até se você não sabe, Cristo não tem religião. Cristo não tem placa de igreja. Então nem precisa ficar nessa briguinha sua de placa de igreja A e placa de igreja B e placa de igreja C e religião A, religião B ou religião C. Porque Deus não está atrelado a isso. Deus sabe quem é de verdade, seja qual for a placa da tua igreja, tá? Então toma cuidado. Porque tem gente que pensa que só o povo da igreja dela vai pro céu. Só o pessoal da igreja dela que é o bom. Só o povo lá da igreja dela que Deus vai abençoar. Não, querido. Não. Deus vai abençoar quem Ele quiser abençoar. E se Ele quiser abençoar o ímpio também, Ele também vai abençoar. Porque Ele é Deus e a bondade está nele. Ele abençoa quem quer. Então, para muitas vezes de se achar a estrela, né, ou a rainha da cocada e o rei da cocada, porque a gente tem que se colocar no nosso lugar. Grande é Jesus, poderoso é Jesus, quem brilha é Jesus, quem faz é Jesus. Nós somos apenas o vaso. Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Então, vamos nos colocar no nosso lugar, sempre na humildade, sem esse negócio de rivalidade. Mas, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Enquanto isso, os filhos das trevas estão trabalhando dentro dos princípios da palavra do Senhor. Porque se você não sabe, eles têm união.
O reino deles, eles arquitetam tudo para que não exista divisão entre eles. Estão trabalhando na união e o povo de Deus está tudo se matando, está tudo se degladiando por causa de doutrina, por causa disso, por causa daquilo outro. Ó, é cada um cuidando da sua vida, cada um ali servindo ao Senhor, parando de olhar o cisco do olho do irmão com uma trave no meio do teu olho. Já experimentou cuidar da tua vida? Aí você vê que realmente a sua vida vai pra frente. Mas enquanto ficar olhando a vida do irmãozinho, a vida da irmãzinha, a tua vida vai ficar meio paradinha, vai ficar meio travadinha, tá bom? Receba, porque o negócio é grátis. Então, gente, vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar, né, sobre essa experiência. Depois eu vou trazendo mais algumas coisas pra vocês. A primeira coisa que eu achei muito estranha neste dia, tá? Foi exatamente o fato dessa mulher chegar e atrapalhar uma oração. Eu achei muito estranho, eu achei muita falta de respeito. Porque se você vê que tem um grupo de pessoas orando e intercedendo, vocês sabem disso, gente. Isso é muito nítido, mas é importante eu falar pra vocês, principalmente pra vocês que são novos, estão começando a caminhar, para que vocês já venham estar com os olhos abertos e atentos sobre as coisas, tá bom? Então, primeiro ponto, gente. Primeiro ponto, se você já deixou o like, já compartilhou e já comentou, beleza? Eu achei muito estranho essa mulher ter interrompido a nossa oração. Porque nós estávamos ali em um grupo, estávamos ali orando, estávamos intercedendo. E uma das pessoas que estava junto com a gente teve um arrebatamento de espírito, né? E nós estávamos ali orando, intercedendo, porque havia uma batalha espiritual naquele momento. Nós precisávamos continuar intercedendo para que a pessoa que estava arrebatada em espírito nos trouxesse a revelação daquilo que Deus passou para ele, tá? Então, um espírito enganador, tá? Ele vai trabalhar, ele vai agir e ele vai atuar atrapalhando algumas coisas. Porque você sabe, gente, que o Espírito Santo de Deus age, sim, ele age, mas também precisa ter organização dentro dos processos, tá? Então, não é que a gente vai segurar o Espírito Santo, não, a gente jamais vai fazer isso, mas tem um momento, gente. Tem ordem e tem decência. O Espírito Santo de Deus, ele sabe a hora de agir, de trabalhar, e nunca que o Espírito Santo de Deus vai se envolver em um momento que as pessoas estão orando, vai atrapalhar, parar aquela oração para falar alguma coisa. Não, o Espírito Santo tem educação. Quem gosta de arruaça é demônio. Então esteja observando certos tipos de coisa. Agora trazendo para o âmbito de igreja. Gente, existe hora para as coisas. Jamais, e eu já vi isso acontecer, no momento da palavra, ninguém levanta da igreja. Ninguém levanta da igreja. No momento da palavra, para com esse negócio de ir no banheiro. Para com esse negócio de beber água. No momento da palavra, todo mundo para. Eu já vi pessoa levantando. E tinha uma pessoa pregando. E a mulher estava tentando pregar. E a outra levantou e começou a falar em línguas, e começou a marchar dentro da igreja, e começou a andar. Eu, no caso, muitas vezes já tenho um déficit de atenção, tá? Deus me usa porque Deus é bom. Eu já não sabia mais se eu me concentrava no que a mulher que estava pregando falava, ou no que a outra que estava andando falava. Porque era a pessoa tentando pregar a palavra de Deus, a outra se levantou, começou a andar dentro da igreja. Eu, Camila, para eu me concentrar, eu preciso olhar, eu preciso fixar, eu preciso ficar olhando, prestando bastante atenção. E aí começa essa muvuca dentro da igreja, começa esse auê dentro da igreja. Não, gente, trazendo pro âmbito igreja aqui, ó, o mover do Espírito Santo é em alguns momentos dentro do culto. Tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter oração, tem que ter louvor. Tem que ter adoração, mas no momento de palavra é momento de Deus agir. Momento de palavra é momento da igreja estar em silêncio e quieta. Momento de palavra é momento de você acalmar, ficar tranquilo e prestar atenção naquilo que Deus está falando a você.
Eu não sou contra o mover do Espírito Santo. Pelo contrário, eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal, mas eu não sou extremista pentecostal. Eu acho que o extremismo em nenhuma esfera, ele não faz bem pra gente. Eu não sou extremista pentecostal. Eu acredito que tudo tem uma ordem, tudo tem uma decência, mas que o Espírito Santo também, ele tem liberdade para trabalhar. Então, existe realmente momentos dentro da casa do Senhor que está tendo um mover do Espírito, um avivamento do Espírito, que Atos 2 acontece na igreja. O Espírito Santo pousa sobre nós como labareda de fogo e é quase que impossível de você se conter mediante a glória de Deus, mediante a presença de Deus. E você vai observar nestes momentos que toda a igreja vai começar a ter um renovo espiritual. Então, observe sempre isso, tá? Trazer aqui mais um caso para vocês, que já aconteceu em um ministério que eu passei, que tinha uma pessoa ali, né, pregando e tal, e tal, e tal, e tal. E aí essa pessoa pulava, sapateava, isso, aquilo, outro, e eu olhando assim, e eu não sentia nada, tá? Na época eu ainda não era pastora, na época eu acredito que eu era missionária. E aí eu fiquei olhando e, gente, eu observo muito os meus líderes, tá? Eu entendo muito sobre hierarquia dentro das igrejas, eu entendo muito sobre hierarquia no mundo espiritual, tá? E eu observo muito os meus líderes. Eu olhei para os pastores da casa, eles estavam também de boa. Eu olhei para outros líderes meus que estavam acima de mim, né? Não somente homem quanto mulher. Olhei para o lado, para uma pessoa que para mim ela é referência espiritual. Então, ela para mim ela é uma referência espiritual. General, tu és minha referência espiritual. Vai saber quando ver esse vídeo. Olhei pro lado, né? Eu chamo ela carinhosamente de general. E general também tava quieta. E a pessoa lá em cima pulava isso e aquilo, e vai igreja, pula igreja, e não sei o que igreja. E eu olhei assim e falei, bom, tô olhando lá pra cima, meu pastor tá tranquilo. Os outros pastores tá todo mundo de boa. Eu olhava e tinha até um pastor meio que olhando torto assim, ó. E eu falei, opa, ele tá olhando assim, eu não tô me sentindo bem. Olhei pra minha liderança, vi que tava todo mundo de boa. Olhei pra minha referência, né? Minha mentora espiritual que o Senhor Jesus levantou, ela também tava tranquila. Eu falei, eu vou entrar no mistério com essa pessoa? Vou nada? Nem sei quem é, nem sei de onde é, nem sei de onde veio e nem sei de onde saiu. Então a gente precisa confiar na testificação do Espírito. Então, se você observar algo ou alguém que está atrapalhando o andamento do culto, ou daquilo que vocês estavam fazendo, por exemplo, no monte, ou em algum evento voltado ao Senhor, então você já começa a desconfiar. Chegou fazendo confusão, arruaça, comece a desconfiar. E, principalmente, observe as pessoas da sua confiança ao seu redor. Fique observando. Então, a gente precisa provar muitas vezes as profecias, da onde elas estão vindo. Porque muitas vezes, gente, pode estar vindo de demônio, tá? Pode estar vindo de demônio. E eu preciso dizer isso, porque dentro da batalha espiritual, os demônios enganadores, eles são os piores demônios. Piores demônios, tá? Aí agora, vamos lá. Deixa eu só ler um trechinho da palavra do Senhor lá de 1 Coríntios para vocês. E não esqueçam de deixar aí o relato de vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Gente, não esquece de se inscrever no canal. Muitos de vocês assistem e não são inscritos, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante para que o YouTube entenda e compartilhe com outras pessoas. Deixa o comentário, tá bom? Isso ajuda a YouTube entender que este conteúdo ele é relevante. E compartilha, porque você compartilhando, você está aí ajudando a outras vidas, a outras pessoas e, querendo ou não, fazendo uma missão espiritual. É isso que é ser um missionário, fazer missões espirituais. E você compartilhando este conteúdo, você está abençoando a vida de outra pessoa e também a minha vida, e que você também seja abençoado em nome de Jesus. Muitas pessoas que chegam até mim sempre me contam, Cami,
um amigo compartilhou esse vídeo, uma amiga compartilhou esse vídeo. Então, que Deus venha abençoar vocês em nome de Jesus Cristo. E caso você tenha interesse de fazer parte aqui, né, do grupo de membros deste canal, eu vou deixar o contato para você aí na descrição do vídeo, caso você tenha interesse, tá? Então, assim, todas as informações, né, eu sempre trago aqui no YouTube vídeos que são abertos e gratuitos. Mas, gente, o trabalho de mentoria dentro do grupo, né, dentro do trabalho que é feito aqui, tá? Pela minha pessoa e por outras pessoas que me ajudam aí, né, que são estruturas também espirituais dentro desse trabalho, é um trabalho que ele é pago, tá bom? Hoje, atualmente, o valor tá em R$20 mensal. Então, se você tiver interesse, você vai lá. Se você não puder, não tiver, então você continua assistindo aqui os vídeos daqui, gente. Eu tenho mais de 100 vídeos aqui no YouTube com chaves espirituais e você aprende muito, tá? Mas o trabalho de mentoria, realmente, ele é um trabalho mais objetivo, que tem um foco maior em desenvolvimento de pessoas. Então, ele é um trabalho, e como diz a palavra do Senhor, todo obreiro é digno de seu salário, tá? Então, por isso que é cobrado esse pequeno valor, de verdade, mediante ao que é entregue, é cobrado esse pequeno valor de oferta. Caso você tenha interesse, você entre em contato. Caso você não tenha, você passa reto, tranquilo. Vou continuar sempre trazendo aqui para vocês conteúdos gratuitos no YouTube. Hoje eu não estou em nenhuma outra plataforma vendendo nada, porque eu não tenho objetivo com isso. Mas o Senhor sempre toca o meu coração para trazer conteúdos aqui para o YouTube de revelação, para vocês aí conseguirem vencer e batalhar espiritualmente, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, que eu até esqueci no comecinho do vídeo, né? É agradecer a todos vocês que me mandaram mensagens me parabenizando pela minha consagração pastoral. Eu não consegui responder os comentários de todas as pessoas, mas muito obrigado. Que Deus venha abençoar vocês cada dia mais. Que Deus abençoe você por pegar um pouquinho do seu tempo e escrever uma mensagem positiva, tá? Celebrando realmente a minha vitória, porque a palavra diz assim, ó, alegre-se com aqueles que se alegram e chora com aqueles que choram. Então, eu fico muito feliz de saber que aqui existem pessoas me assistindo que estão torcendo pela minha vida, pelas minhas bênçãos e pela minha vitória. E creia que essa vitória, ela não somente é minha, mas ela também te alcança, porque eu estando em um nível acima dentro da batalha espiritual, em autoridade, eu creio que Deus vai trazer grandes revelações para a minha vida e para a sua vida também. O pessoal aqui do canal, sempre que está assistindo, sempre que está compartilhando, sempre que está comentando, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E é claro, aquele meu querido abraço, né, ao meu amado grupo de membros. Que Deus venha abençoar vocês em nome de Jesus. Muitas vezes vocês são o motivo da minha perseverança, tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E vamos lá, falei demais, né? Eu quase não falo. Gente, os meus vídeos são vídeos para você sentar, pegar um bolinho de fubá, que é um dos meus favoritos e prediletos, tá? Um dia, se você me chamar para tomar um chá ou um café, faz um bolo de fubá pra Cami e passa um cafezinho, que pra nós tá tudo certo. Então, os meus vídeos são compridos, senta aí no sofá, ou deita aí um pouquinho na cama, ou vai fazendo as suas coisinhas aí, as donas de casa, né, que eu sei que eu faço isso também, vai assistindo e vai escutando e vai deixando Deus falar com você. Se for necessário, assiste o vídeo outra vez, porque às vezes passa algumas coisas batidas, tá bom? Mas que o seu entendimento venha se abrir em nome de Jesus. Então vamos lá, gente, continuando aqui. Continuando esta aula, tá? E eu vou continuar falando sobre a mulher, tá bom? Sobre a mulher que pra mim, ela é possessa por demônio, tá? E vocês vão entender o porquê, tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios 14, 26, o título é assim, ó. A necessidade de ordem no culto. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem.
Mas se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Então eu vou ler até aqui. Então aqui tá falando, gente, sobre ordem e sobre decência dentro dos cultos, tá? Então a primeira coisa aí que me trouxe um alerta sobre essa mulher foi exatamente ela chegar falando, atrapalhando, tá? Porque existia uma pessoa do nosso grupo que estava em arrebatamento de espírito, nós estávamos orando, aguardando ele retornar, né, ali, né, e passar aquilo que Deus tinha passado a ele, tá bom? Então, entre nós, ali, pessoas com dons e tal, e essa mulher, ela já chegou atrapalhando, tá? Segundo ponto importante aqui, tá? Ela veio trazendo algumas revelações, tá? Só que, gente, essas revelações dela eram muito superficiais, tá? Eu tenho até uma amiga que uma vez ela falou que todo lugar que ela vai, sempre levanta alguma pessoa e fala assim pra ela: Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem uma grande obra na sua vida. E aí ela falou que às vezes ela tem vontade de falar assim: irmão, eu sei que Deus tem uma grande obra na minha vida, mas você tem alguma outra coisa a me dizer que eu não saiba? Porque revelação é isso, gente. Revelação do óbvio, a gente não precisa. A gente não tem necessidade. Então, existem coisas que os demônios, eles observam também. Você acha que você é observado somente por Deus? Você acha mesmo que você é observado somente pelos anjos de Deus? Gente, existe um demônio no mundo espiritual. E agora eu vou abrir aqui isso aqui para vocês. Não sei se eu já falei no público, mas pelo menos no grupo de membros isso é muito comum. Eu abri um leque de informações para eles. Existe um demônio no mundo espiritual que ele é um demônio olheiro. Ele é um demônio observador, ao qual, durante todo o tempo, ele está te olhando, ele está te observando e ele está ali, ó, anotando, fazendo relatórios. Então, algumas informações e revelações que vão chegar a você de coisas óbvias, você tem que pensar se realmente é isso que está acontecendo. Porque normalmente, quando, né, Deus vem te revelar algo que está acontecendo, ele também vai fazer um combo de te dizer algo sobre o futuro. Então, por exemplo, foi aquilo que eu trouxe para vocês. Pessoas que chegam até a mim assustada, Cami, me ajuda pelo amor de Deus, porque revelaram na igreja que fizeram uma macumba para mim. Tá bom, ok, revelaram, mas essa pessoa orou? Essa pessoa te entregou mais alguma informação? Ou essa pessoa jogou no ar a profecia, a revelação, né, falsa, né, e depois sumiu? Porque, gente, tem coisas que é fácil você dizer para a pessoa que foi obra de bruxaria. Sabe qual é o difícil? É você, muitas vezes, realmente ouvir a Deus e entregar para a pessoa assim, ó, te conserta. Porque Deus mandou você se consertar. Não é para se preocupar com obra de bruxaria, porque lá em Números 23 vai falar que contra Israel não vale encantamento. Então isso é o de menos que a gente se preocupa. O difícil é você chegar para a pessoa, falar para ela que não é bruxaria não, que nem tudo é o diabo, nem tudo é o demônio, mas que ela e ele precisa se consertar em algum aspecto da vida. Porque se Satanás está achando brecha, é porque tem alguém dando brecha. E não dá também para todo tempo a gente estar colocando a culpa no demônio. Ele pode ter culpa de muita coisa e responsabilidade de muita coisa. Mas existem coisas que a pessoa precisa criar um caráter. Porque muitas vezes pessoas que servem a Deus começam a achar que são perfeitas. Começam a permitir que o orgulho, a arrogância, a prepotência, a soberba, o ai, eu sou santo, 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 santo. O santo, 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 santo já não é Deus. O santo, 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 santo é a pessoa. E aí a pessoa já não olha mais para o seu umbigo, já não olha mais para si, já não acha que tem mais nada para reparar. E eu falo para você, todos nós temos algo a reparar.
Você tá aqui na Terra? Você tá vivo? Se você tá assistindo esse vídeo, é porque você está vivo. Então você ainda tem algo para reparar. Porque se você tivesse tão perfeito, você já estava com Cristo na glória. Você não estaria aqui. Então, a gente precisa parar, muitas vezes, né, de achar que tudo é o demônio, tudo é isso, tudo é aquilo, e às vezes somos nós que temos que tomar um pouquinho mais de vergonha no meio da nossa cara. Ter mais caráter, tá? Ser pessoas íntegras, ser pessoa justa, não somente conosco, porque muitos de nós estamos olhando para a nossa justiça própria. Quem falou que a tua justiça própria é a justiça que Deus está olhando lá de cima e está vendo que é a correta? Porque a tua justiça própria só traz benefício para você? Essa justiça que você diz justiça, que você clama justiça, que você fala justiça, isso só serve para você? Isso não serve para o teu irmão? Isso não serve para o teu próximo? Isso não serve para o teu inimigo? Isso só serve para você? Então tem alguma coisa errada. Porque a justiça de Deus, ela é reta e ela é uma só. E ela não faz curva, não erra e não se engana. Então a gente precisa muitas vezes ter sabedoria em muitas questões, tá? Então aí, essa mulher continuando aqui, cajado, hashtag passou, né? A gente espera. E aí ela começou a fazer revelações óbvias, mas ela não trazia nada além disso. Era muito superficial, tá? Então desconfie de coisas que são superficiais. Porque Deus, quando ele vai falar, gente, ele fala no profundo. Ou ele fala no profundo ou ele não fala, tá? Ou ele fala no profundo ou ele não fala, tá? Então ela veio com algumas revelações meio superficiais. E eu comecei a observar que ela começou a orar por pessoas e ela não trazia o nome de Jesus. Ela não falava o nome de Jesus. Eu não vi sair da boca dessa mulher uma hora em nome de Jesus, porque não saía, gente. Quando ela ia falar Jesus, ela falava assim, ó, Xê. Aí eu falei, opa, Xê não é Jesus, né? Então, desconfie disso, tá? Desconfie de alguém que ora, que expulsa demônios, mas que não os expulsa em nome de Jesus. Qual é a autoridade que alguém tem para repreender um demônio e não é no nome de Jesus, é na sua própria autoridade? Então você entende que tem alguma coisa aí de egocentrismo, algo oculto, porque os demônios também, dentro das suas hierarquias, existem demônios que são ali, né, da alta patente, que vão ordenar aos demônios de menor patente. É isso que existe em muitas religiões que enganam as pessoas. Aí a pessoa foi, aí recebeu um passe, mas esse passe vai custar caro para ela. Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi que havia 2 anos que ela tinha recebido um passe de luz e essa mulher simplesmente estava com o demônio no couro dela. E aí eu conversando com ela, mapeando ela, atendendo ela, eu falei, filha, você já teve algum envolvimento com outra religião? Já aconteceu alguma outra coisa? Eu falei, porque tem algo na tua história que não tá casando. Não tá dando certo, não tá encaixando. E ela, então, Cami, eu recebi um passe de luz. Eu falei, tu recebesse o passe de luz? Nada, filha. Recebeu o passe do inferno. Esse demônio ainda tá guardado aí dentro de você. Por isso que as coisas não continua. Então a gente precisa, ter sabedoria. Porque dentro do reino das trevas também existe uma hierarquia, tá? Então esteja sempre atento com isso. E essa mulher, ela trazia umas palavras muito estranhas, tá? Mas ela trazia umas palavras muito esquisitas. Gente, trazendo aqui pra vocês é real. Eu já contei isso em outros vídeos, eu já conversei isso já com o pessoal lá do Membros, mas é uma coisa que sempre vale a pena trazer pra vocês, inclusive porque tem chegado bastante pessoa nova aqui no canal. Gente, existe, tá? A língua espiritual, tá? De pessoas que são batizadas no Espírito Santo, e existem a língua dos anjos. Você pode olhar na palavra do Senhor que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre amor, ele fala assim, ó, embora eu falasse a língua dos anjos, mas eu não tivesse amor, tá? Então vamos lá. Se tem a língua dos anjos de Deus, você aplica o reverso,
Porque no mundo espiritual, muitas coisas vão fazer sentido quando você aplica o reverso. Se os anjos do Senhor têm a sua própria língua, o que garante para você que os demônios também não tenham as suas línguas estranhas? Inclusive, aplicando muitas vezes, copiando línguas de pessoas que realmente estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, mas quando eles copiam, não tem o mesmo efeito. Por quê? Porque a fonte não é a mesma. Eles podem até dizer e repetir as mesmas palavras, mas nada é condizente com o reino. Não é da fonte do Espírito de Deus. Então não vai surtir efeito, tá? Então existe sim a língua de demônios. E eu já tive uma péssima experiência com isso, tá? E aí ela falava umas línguas estranhas que eram muito estranhas, né? Era algo muito esquisito, era algo muito estranho. Nós que somos espirituais e discernimos o mundo espiritual, nós observamos algumas coisas e achamos meio estranho, tá? Existem realmente algumas manifestações aí do Espírito Santo de Deus que são um pouco diferentes, mas a gente olha e entende que é Deus ali, porque existe uma testificação de espírito. E uma vez aconteceu, né, eu batalhei espiritualmente por uma pessoa que ela ia falecer. E aí o Senhor Jesus, ele me levantou em oração e intercessão por uma pessoa que estava em hospital. E ali eu orei e intercedi, até conversei com uma familiar minha. E eu falei para ela, falei, olha, essa pessoa viria ao óbito, né? Mas agora o Senhor está dando uma segunda chance. Porque Satanás não vai tocar e não vai levar enquanto não for o tempo determinado por Deus, tá? Então, gente, para vocês que muitas vezes estão preocupados com pessoas da família ou com várias coisas que acontecem, que aí você fica pensando, nossa, essa pessoa vai morrer, nossa, essa pessoa vai morrer, eu falo, acalma o seu coração, gente. Nada acontece que o Senhor Jesus não tenha autorizado. Então, você é uma pessoa que você está buscando, você entregou sua vida para Deus. Existe uma promessa sobre você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, por que você se preocupa com alguém? Gente, eu já me levantei em oração e Deus falava, ora, intercede, porque Satanás está querendo tocar, mas eu não vou permitir, mais intercede, por causa do poder das intercessões e das orações no nome do Senhor Jesus. Agora, já teve uma vez que Deus falou pra mim, Camila, eu vou levar. E, gente, eu orei e não adiantou. E Deus falou, não, eu já disse que eu vou levar, eu vou levar. A única coisa que eu pedia pra Deus era, Senhor, não permita essa pessoa sofrer demais. Não permita essa pessoa sofrer. Eu pedia para Jesus, falava, Senhor, ajuda, 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 ajuda. Quando eu entendi que a minha oração naquele momento não ia adiantar, porque a vontade de Deus era outra coisa, eu falei, Senhor, ajuda, pelo menos para não sofrer tanto no momento da partida, tá? Então, e aí eu orei por essa pessoa, né? E aí naquele tempo, tá? Eu ainda estava voltando para Deus, ainda estava começando, né? Mas eu sempre fui muito ousada espiritualmente, né? E eu ali naquele tempo ainda tinha brechas a serem fechadas. Fazia pouco tempo que eu tinha retornado para o Senhor Jesus, tá? E aí eu saí na rua, né? Fui resolver uma questão e era um período de noite. Aí quando eu saí na rua, tinham duas pessoas conversando na rua e eu tava passando naquela rua. E aí eu comecei a ouvir aqueles homens conversarem muito alto. Mas era muito alto. E assim, em um nível que não era normal. Eu tinha passado do portão do lugar da onde eu morava. Eles estavam na frente do lugar. Eles estavam conversando. Mas, gente, estava no volume normal. E eu comecei a ouvir aqueles homens conversarem muito alto. Só que eles estavam conversando em uma língua estranha. Era uma língua muito estranha. E era muito alto. E eu até falei, Senhor, o que é isso, meu Deus do céu, que esses homens estavam conversando em português e agora eles estão conversando de um jeito diferente e eu não estava entendendo o que era e aquilo começou a aumentar o volume, aumentar o volume, aumentar o volume e eu não entendi o que era e ali eu, né, conectei com o Senhor Jesus, já fiquei na fiação espiritual, gente, quando eu passei assim no portão para voltar para o lugar que eu morava, eu senti
que eu passei pelo portão e eu não passei sozinha. Alguém passou comigo. E aí eu tava assim de frente, caminhando, e Deus me deu a visão do que tava acontecendo atrás de mim. Ai, gente, é um negócio que parece filme, mas não é. Eu tava assim de frente e Deus me deu a visão da parte de trás, tá? E aí eu vi pela parte de trás um espírito maligno de capa preta e ele veio, colocou a capa dele em cima de mim e falou aqui no meu ouvido umas línguas estranhas. E, gente, a minha espinha se arrepiou. Sabe quando você sente aquele negócio assim, gelado? Sabe aquele negócio ruim? Que naquele momento eu falei assim, eu pensava, esse demônio vai ceifar minha vida agora. Vai ser agora. E aí, gente, quase que deu o piripaque do Chaves, né? Naquela época eu ainda estava voltando pro Senhor Jesus. Isso faz aproximadamente 3 anos, né? Se você não sabe, vai fazer apenas 3 anos que eu voltei pro Senhor Jesus. O Senhor me restaurou, me curou, me libertou, me levantou. Eu fui consagrada à missionária e depois de 1 ano eu fui consagrada ao ministério pastoral, tá bom? Então Deus fez uma obra completa e rápida e ainda tá agindo e atuando. E aí, gente, naquele tempo, né, eu tinha voltado pra igreja, tava indo aos pouquinhos, né? E aí eu quase me deu o piripaque do Chaves, né? Eu sei, meu povo, que eu virei, assim, ó, foi o Espírito Santo, não foi nem eu. Eu virei, apontei o dedo assim, ó, e eu repreendi. Mas foi na autoridade do Espírito Santo de Deus, porque eu, Camila, a minha vontade era sair correndo. Então aquela língua estranha era muito estranha, tá? Tem umas línguas estranhas que é muito estranha. Mas existem também línguas que você pode ouvir de alguém falando e você pode achar estranha e pode ser Deus. Porque existem pessoas que ainda não desenvolveram essa parte do falar em línguas, tá? Ali, e aí a pessoa tá meio travada, e aí algumas coisas não saem, e aí saem uns sons meio estranhos. Mas a pessoa tem o dom, ela apenas ainda não conseguiu puxar para fora e ativar o dom que ela tem. Então isso estranho que eu achei foi que quando esta mulher ia repreender alguma coisa, ela falava che. Tipo, ela não falava em nome de Jesus, sai. Porque o que funciona, gente, é em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. E aí ela chegou, atrapalhou o nosso momento de oração, né? Ali começou a passar revelações óbvias, de coisas óbvias, de coisas que nós já sabíamos, né? Então não tinha tanta necessidade, né? E aí depois nós fizemos ali um círculo e fomos orar. Então, gente, na oração as pessoas ficam com as mãos dadas, estão orando. E por 2 vezes essa mulher ficou do meu lado. E aí ela ficou do meu lado, eu falei, bom, eu vou orar por ela agora, né? Já que ela orou por todo mundo, agora eu vou orar por ela. Gente, quando eu comecei a orar, eu não sei o que aconteceu, né? Eu sei o que aconteceu, na verdade. Essa mulher berrava. Pegou na minha mão, ela gritava, ah! E ela berrava. E aí eu tava ali e eu já tava com uma mão dada com ela. E eu falei, agora eu vou pegar a minha mão e vou colocar no coração dela. Porque se tivesse alguma coisa ali, ó, já ia expulsar, já ia repreender. E essa mulher soltou da minha mão, saiu correndo. Aí eu continuei orando, né? Aí foi entregar a profecia de novo. Peraí. Entregou profecia pra maior galera, revelação, né? Profecia não era porque não era nada do futuro. Revelação não era, porque tudo aquilo era fake. E aí, gente, ela se soltou da minha mão, aí gritou, correu de um lado, correu pro outro. Sabe aquela confusão, né? Porque você vê 2 pessoas quando estão conectadas pelo Espírito de Deus, elas entrelaçam, tá? Por exemplo, pessoas que são cheias da unção, quando toca em outra pessoa que é batizada com o Espírito Santo, essa pessoa vai entrar na mesma comunhão, naquele mesmo espírito, tá? Então, é até o que a gente brinca na igreja
E eu tô falando de Chaves de novo, né? Os críticos aí vão falar, nossa, eu tô falando de Chaves. Gente, Chaves foi a minha infância, tá? Galera aí atual, não sei se vocês conhecem o Chaves, mas a gente que nasceu aí na década de 90, a gente assistia muito Chaves. E até uma brincadeira que a gente, entre nós, né, conversamos lembra daquele episódio que alguém lá na vila pega o choque, né? E aí quando ele pega no outro, o choque passa, né? Então, uma pessoa que é conectada no Espírito Santo de Deus, ela, quando pega em outra pessoa que tem ali o batismo do Espírito Santo, ou que vai ser batizada naquele momento, entra na mesma frequência espiritual. Então, todos nós estávamos na mesma frequência espiritual, mas a dona bonita estava dando escândalo, dando escândalo, dando escândalo. E por 2 vezes ela fugiu de mim. Por 2 vezes ela conseguiu escapar. Ela estava do meu lado, pegou na minha mão. Quando eu ia colocar a mão nela, correu. Quando eu ia colocar a mão nela, ela gritou. E aí, gente, aconteceu o pior, tá? Aconteceu o inesperado, sabe? A cereja do bolo de forma negativa. Ela ficou orando em uma pessoa e eu acho isso muito feio, tá? Ficar orando na pessoa e empurrando a cabeça da pessoa para trás. Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo, né? Graças a Deus, né? Eu sempre me mantive de pé. E quando eu percebia que em alguns lugares eu ia e alguém ficava empurrando minha cabeça, eu simplesmente fixava meu pé no chão, me apoiava. Porque, gente, se a pessoa vai cair, ela vai cair. Se ela vai cair pelo poder de Deus, ou se ela vai cair para ser liberta, ou se ela vai cair para ser arrebatada, ela vai cair. Eu não preciso empurrar a cabeça da pessoa. Porque tem uns fulanos, gente, que eu vou falar. Empurra a cabeça da pessoa para trás. Entorta a cabeça da pessoa pro lado, gente. Falta de quebrar o pescoço da pessoa. A pessoa vai pra igreja boinha. Quando ela volta com torcicolo. Porque a pessoa fica e roda a cabeça da pessoa. E empurra a cabeça da pessoa para trás. Empurra pra frente. Empurra pro lado. Empurra pro outro. Empurra até a pessoa se envergar. É lógico que a pessoa vai cair. Mas não vai falar que é poder de Deus, porque não é. Porque quando é poder de Deus, você não precisa empurrar a cabeça da pessoa. Coloca só o dedo aqui, ó. Poder de Deus vai desmontar a pessoa em 1 segundo. Porque não é pela força física. É pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então, aí essa fulana foi orar em alguém, ficou empurrando a cabeça da amiguinha e daqui a pouco as duas caíram no chão. E uma se machucou um pouco. Aí você pensa, o que eu, caminho do cajado, mais conhecida agora na igreja, meus pastores me chamam de Pastora Pedro. Pastora Pedro olhou para a mulher. A mulher ainda reclamou comigo. Ela virou para mim e falou assim, engraçado que a revelação dela só ia até a parte B. É porque naquele dia também, ela olhou muito para as minhas vestes, né? E como eu tava ali em determinado lugar, eu tava de calça, porque eu achei melhor, né? Porque por algumas questões ali eu achei melhor ir de calça naquele dia, eu não tava de saia, né? Aí os religiosos dão aquela pirada, né? Os da doutrina aí. Fica doido não, gente, tá? Em alguns ambientes realmente é melhor a gente estar de calça. E existe calça e calça, saia e saia, tá? Então, acho que talvez ela olhou pro meu físico e falou, ai, obreira, por que você não segurou ela? E eu olhei assim e eu tenho a obrigação de segurar, porque ninguém aqui tava derrubando ninguém. Até o momento dela chegar, ninguém tava derrubando ninguém. E a pessoa que caiu e foi arrebatada em espírito, nós estávamos preparados, porque nós já sabíamos que aquilo ia acontecer, conseguimos segurar, a pessoa não caiu no chão. Aí, gente, pastora Pedro, a minha vontade era fazer igual Pedro fez ali, quando foram ali para prender Jesus, gente. Era pegar a espada e era assim, ó. Era a minha vontade, era fazer isso. E eu olhei ali, eu comecei a orar. As irmãs que estavam ao redor começaram a orar. Aí tinha uma pessoa lá que já falou, Deus não é Deus de confusão. Aí eu falei, eita, é agora! Eu nem gosto, né? Falei, eita, que vai ser agora que nós vamos desmascarar esse demônio. E aí pegamos, começamos a orar. E essa mulher, ela perdeu a graça.
né? Sabe que a pessoa perde a graça? E aí, gente, uma observação aqui. Esta mulher estava num monte de óculos escuro. Então, você pensa que ela estava cobrindo o rosto dela e ela estava cobrindo as reações faciais dela. E principalmente ela cobria a parte dos olhos. E aí aconteceu que nessa confusão toda, né? Teve um momento que ela deu uma levantada no óculos assim, gente. Quando eu olhei pra cara dela, eu tive certeza. Falei, isso é demônio. Parecia muito ser algo da parte de Deus. Mas desde o começo nós já sentimos um incômodo, muito incomodante. Um incômodo muito incomodante, tá? Eu invento minhas próprias palavras, não liguem. E aí essa pessoa ficou ali caída no chão e nós ficamos ali orando. Eu já queria, né, pegar a espada e ó, né? Mas aí eu controlei, né? Porque se a palavra diz que nós temos domínio próprio, nós temos domínio próprio. E ali eu fiquei ali orando, e ela ficava olhando assim, meio estranho, meio sem graça. Sabe aqueles demônios sonso? E sabe aquelas pessoas sonsa também? Tem pessoa que também é sonsa, né? Você conhece um sonso? Conhece uma sonsa? Deixa aí no comentário. Eu conheço um sonso. E aí, aquela pessoa que tava ali caída no chão, nós oramos, repreendemos e machucou um pouco. Mas ela falou assim, me levanta agora. Aí eu falei, agora vai. Me levanta agora. E era a pessoa dali, de nós, que tinha mais autoridade no mundo espiritual. Ela levantou, mas ela já levantou com o dedão assim, ó. Espírito enganador, eu te repreendo em nome de Jesus. Satanás, você não vai fazer arruaça aqui em nome de Jesus Cristo. Enquanto ela ia falando isso, sabe o que era estranho? É que a mulher, ela ficou tipo meio risonha, sabe? Gente, se uma pessoa vira pra mim e fala eu te repreendo em nome de Jesus, eu vou falar que o Senhor repreenda você em nome de Jesus. Peraí. Porque quando a gente tá errado, a gente até abaixa a orelha, mas quando a gente tá certo, a gente não abaixa a orelha, não. Principalmente quem tem um chamado profético. Então, já teve vezes, gente, de eu passar revelações e profecia pra pessoa e a pessoa aguardar que eu vou pedir desculpa? Espera, viu? Espera. Mas espera sentado. Ou deita um pouquinho, porque esse dia nunca vai chegar. Pedir perdão por profecia, por revelação ou por alguma coisa que Deus mandou falar, você espera de outros. Mas dos verdadeiros profetas você nunca vai ver saindo um pedido de desculpa de alguma coisa que foi Deus que mandou falar. Ai, Cami, não testificou. Problema teu. Problema da pessoa. Você que é profeta. A sua obrigação é você falar o que Deus mandou. Se a pessoa vai gostar ou não, problema dela. Mas se você falou inspirado por Deus na revelação do Espírito Santo, pode ter certeza que vai acontecer. Pode gritar pros 4 cantos do mundo, pros 4 ventos. Ai, não era Deus, que você vai ver acontecendo na vida da pessoa. Aquilo que saiu da tua boca, porque não foi você, foi Deus. Tá? E aí a outra pessoa, né, pegou e virou pra essa profeta do inferno, profetisa do inferno, falsa profeta, enganadora. E falou, eu te repreendo no nome do Senhor Jesus. Gente, aquela mulher ria. Ela começou a rir, eu falei, mas que raio é isso? Eu já cheguei ali do lado, né? Era a mais alta da turma. Cheguei ali do lado, né? Cruzei os braços e falei, tô pronta. Tô pronta pro que precisar. Tô pronta. Tô no espírito. Mas eu tô pronta pra qualquer coisa que possa acontecer. E aí já chegou outra da minha turma também do lado e já, ó, cruzou o braço, né? Já apavoou, né? Pra mostrar a imponência. E ali aquela mulher pegou e se retirou dali. Então, gente, por que eu trouxe essa experiência aqui pra vocês? Pra vocês estarem vigilantes quanto às muitas coisas, sabe?
Então não fica a gente correndo atrás de profecia. Para com isso, gente. Para com isso. Deixa os profetas em paz. É sério, gente. Tem hora que é difícil, tá? Tem hora que é difícil. Tem pessoas que vêm realmente pedindo oração e orientação da parte de Deus. E que estão dispostas a ouvir o que Deus quer falar. E tem outras que querem ouvir o que quer ouvir. Aí você tem certeza que você vai procurar um verdadeiro profeta, uma profetisa de Deus, tu te prepara que o cajado vem na tua cabeça. Te prepara. E nós precisamos entregar aquilo que Deus mandou. Mas vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar. E se já aconteceu com você alguma profecia que não veio da parte do Senhor, nós vamos estar orando agora, vamos estar repreendendo, gente, porque tem gente profetizando movida pelo inferno e tá profetizando sobre a tua vida e você tá falando amém. Para de receber tudo. Ai, tem que ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Tem, mas tem gente que tá aí e não tá percebido e não tá sendo prudente. Tá sendo manso, seja manso, mas seja prudente também. Porque senão esses espíritos malignos e essas pessoas movidas pelo cão vai enganar você. Seja prudente também. Nem tudo é bondade, nem tudo é bonzinho, nem tudo é o Espírito Santo de Deus, nem tudo é. Como que você vai saber isso? Só se você tiver discernimento espiritual. E se você tem dons aí do Espírito Santo, busque o dom de discernimento de espíritos. Porque quando você vê alguém falando, você vai saber quem tá falando, tá? Mas os verdadeiros profetas também sofrem muito preconceito. São perseguidos, são atacados, são caluniados. Bem-vindo! Você tá achando o quê? Que você vai falar o que Deus mandou e as pessoas vão gostar? Nesse mundo que todo mundo fica alisando a dorzinha do outro? Você acha mesmo, João Batista, que você vai chegar para dizer a verdade e as pessoas vão gostar? Eles vão te odiar. Odiaram a Jesus. Não vai odiar eu, não vai odiar você. Por quê? A gente é melhor do que Cristo. Aonde? Aonde somos melhores que os apóstolos? Então, gente, não se engana, não. Não fica buscando você, que é uma pessoa que serve a Deus, que faz a obra, independente. Você é um filho de Jesus, filho de Deus. Não fica esperando a aceitação dos outros todo o tempo, toda hora. Pera aí. Tem que buscar a aceitação do céu, a aceitação de Deus. Porque muitas vezes as pessoas não vão gostar e é um problema delas. E a gente vai ter que entregar o que Deus mandou. Às vezes pessoas vão virar pra você e vai falar, não testificou, problema teu que não testificou. Eu mandei, eu falei o que Deus mandou. Não tô nem aí se testificou ou não testificou. Eu tô que a palavra foi lançada e a palavra vai acontecer. Quer fulano goste, quer ciclano não goste, vai acontecer porque foi lançada no mundo espiritual. Então, profetas e profetisas do Senhor, parem de se esconder. Sabe por quê? Porque os falsos estão aí, ó, dominando tudo aí, ó. Subindo nos altares, fazendo uma arruaça na casa de Deus. Sabe por quê? Porque os verdadeiros tá tudo escondido dentro de casa, tá tudo encurralado, tá tudo com medo de falar o que Deus mandou. E os falsos tá tudo aí, ó, falando tudo que o Satanás mandou. E muitas vezes você, Gideão, tá escondido lá no meio do lagar. E não foi pra isso que Deus chamou você. E não foi pra isso que Deus escolheu você. E não foi pra aprovação de A e de B que Deus escolheu você também, não. Deus nos chamou para ser corajosos, para realmente nesse tempo se opor ao espírito do engano. Mesmo que seja só você, na sua mente você acha que é só você, como Elias achava que era só ele, não era só ele. Existia mais 7.000 que não se dobrou ali a Jezabel. Então seja corajoso aonde quer que você esteja. Ou você quer a aprovação de Deus ou você quer a aprovação do mundo. Se você quer a aprovação do mundo, ó, jaz do maligno pra você. Vai lá, joio. Vai lá. Só entrega a bênção. Só entrega carro. Só entrega casa. Pra você ver. Se um dia você não será cobrado, tá? Atalaia. De falar aquilo que Deus mandou e não falou. Tá? De pessoas que podem perder as vidas dela. Se os profetas e as profetisas não tiverem coragem o suficiente para falar aquilo que Deus mandou falar e para avisar, vai ter sangue sendo cobrado da mão de muita gente, porque não avisou aquilo que Deus mandou, fez o gosto da pessoa, ficou ali de benzinho com a pessoa, mas a alma da pessoa pode se perder e pode ir pro inferno por causa de um recado da parte de Deus que não foi entregado. Tá? Recebe? Que é de graça.
Se você não gosta de grito, esse canal aqui não é pra você. Ou você coloca no mute e aí você coloca a legenda. Ou você vai pra outro canal, tá bom? Porque tem umas coisas aqui que pra aguentar no YouTube, pelo amor de Deus. Tem hora que é chato, né? Recebe que é de graça, né? Em nome de Jesus. Faz tempo que eu não apareço, né? Quando eu apareço é desse jeito, dessa forma. Então, gente, eu já vi pessoas da minha família, tá? Gente, deixa um like, um comentário, compartilha. Em nome de Jesus, se inscreve no canal. Eu já vi pessoas da minha família, tá? Tomando atitudes por causa de uma profecia que recebeu e nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca. Eu já vi pessoas tomando atitudes que nunca aconteceu. Por causa de profecias que nunca aconteceu. Gente, demônio também lança visão. Demônio também vem com revelação falsa. Esteja atento. Você que serve a Deus, para você discernir o que é Deus e o que não é. O diabo vai querer te enganar no teu dom. Então, hello, acorde para a vida, enquanto ainda há tempo. E eu vou estar orando agora para repreender e para quebrar. E para Deus revelar para você uma profecia que talvez você recebeu que não veio da parte de Deus. Uma revelação que não veio da parte de Deus. E para que você venha ter discernimento. Porque você pode ter ouvido um cajado, não ter gostado e era da parte de Deus, tá? Então a gente precisa estar atento a tudo, tá bom? E jamais, muitas vezes, condenar pessoas. Por isso que está escrito, julgue a profecia. O profeta não, tá? Balaão foi um falso profeta, tá? Mas ele não errou nenhuma. Nenhuma das profecias que saíram da boca de Balaão foram erradas. Ele acertava 100%. E por que você acha que vai dizer nas cartas aqui de Paulo, que ele está falando aos Coríntios, para julgar? Porque pessoas que, embora sirvam a Deus, em algum momento elas podem errar. Mas não é porque é demônio, é porque em algum momento entrou na carnalidade. Então é necessário, gente, ter o equilíbrio e o discernimento espiritual e saber ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz assim, Jesus fala, as minhas ovelhas me ouvem, me conhecem pela minha voz, me seguem pela minha voz. Então nós precisamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor. Porque a atuação das trevas hoje em dia é infiltrar filhos das trevas no meio das igrejas, pessoas movidas por demônios, para confundir aqueles que são eleitos pelo Senhor. Por isso que diz na palavra do Senhor, que o diabo, ele se disfarça em anjo de luz para enganar. Então toma muito cuidado com certo tipo de coisa. Mas também não seja uma pessoa cética, tá? Porque hoje tem muitos céticos sobre o sobrenatural de Deus, tá? E lá no livro de Provérbios 29:18 diz assim, ó, não havendo profecia, o povo se corrompe, tá? Então, na verdade, as maiores e melhores profecias vão ser profecias que vai reposicionar você na tua vida, para você estar de acordo com o caminho, a verdade e com a vida. Amém? O vídeo ficou bastante comprido, mas eu ainda tenho uma oração para fazer pela sua vida, para que Deus venha repreender qualquer profecia ou revelação que não veio da parte dele, e para que você venha ter os seus olhos espirituais abertos quanto àquilo que está acontecendo neste tempo, porque o opositor do Espírito Santo de Deus nessa era é exatamente o falso profeta, tá bom? Então vamos lá. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, como tua ministra, meu Pai, eu oro pela vida das pessoas que vão assistir esse vídeo e principalmente aquelas que chegaram até aqui o final. Se alguns não chegaram até aqui o final, que sejam alcançados pelo Senhor também da mesma forma, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, revela agora, caso essa pessoa recebeu alguma profecia que não veio da tua parte, meu Deus, alguma revelação, algo que não veio da tua parte. Senhor, muitas dessas profecias amarram e acorrentam as pessoas, meu Pai. Então, em nome de Jesus, que haja libertação sobre a vida deste povo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que haja, meu Deus, quebra de cadeias e correntes espirituais que acorrentaram pessoas por causa de profecias e revelações que não vieram da tua parte. Seja também repreendido, meu Pai, todo importe do inferno, de pessoas que movidas por demônios ou pela carne, meu Deus, que colocaram a mão na cabeça dessa pessoa, no coração ou no pé. Seja desligado na terra e no céu, em nome de Jesus Cristo, todo importe que não veio por parte do teu Espírito, em nome de Jesus.
E que acima de tudo, Senhor, que a gente esteja guiado pelo Teu Espírito e discernimento espiritual sobre as nossas vidas e discernimento espiritual, meu Pai, e discernimento de espírito sobre nossas vidas, para que a gente não venha ser enganado em nenhuma esfera, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus venha abençoar você em nome de Jesus. Fica de olho em nome de Jesus Cristo, tá bom? Se você chegou aqui até o final da oração, coloca eu recebo essa oração em nome de Jesus. Amém? Me segue lá nas redes sociais, lá no Instagram, @camirocha. Que Deus venha abençoar você em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo. E fica sempre vigilante.